Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Hoje essa aula será produção textual, ok? Parte de português já foi, agora nossa aula de produção textual. Na última aula, eu deixei um último exercício, que era para fechar o primeiro bimestre, que era referente a regras de jogo. Eu deixei a página 43, 44 e 45. A 44 e 45 era para vocês produzirem um jogo, certo? E eu sei que vocês fizeram. Eu sei. Então, esse daqui eu vou corrigir depois no caderno de vocês. Não tem como eu corrigir agora. Mas a página 43 tem uma questãozinha A e B para ser respondida. Então, vamos lá. Leia as tirinhas. Então, vem as tirinhas, as duas tirinhas. Os dois personagens estão brincando com um cubo mágico. Você conhece esse brinquedo? Como ele funciona? Bem, nós já ouvimos falar, já vimos, creio que todos conheçam o cubo mágico. Como que esse jogo ele funciona? Ele é um quebra-cabeça tridimensional, né? É um quebra-cabeça, embora a gente fale assim, é um quadrado, não, é um quebra-cabeça tridimensional, composto por 6 faces de cores diferentes, na qual a gente tem que embaralhar as linhas e depois colocá-las novamente, girando, todas iguais, a mesma cor, todos os lados com a sua cor. Ok? Então, mais ou menos isso vocês irão escrever. E B. Os dois personagens têm reações distintas quanto ao jogo. Como cada um deles reage em relação à regra da quebra-cabeça. Então, no primeiro, como eu posso dizer, Armandinho, né, ele segue a regra do jogo, numa boa. Ele segue a regra, mas ele não conseguindo montar o quebra-cabeça, logo desiste, né? Ele não conseguiu, ele desiste. Já o personagem da segunda tirinha, ele tenta assim trapacear, né? Conseguindo como? De uma forma ou outra ele pinta o cubo, então tá meio que ele conseguiu. Na verdade, não. Um tentou, não conseguiu, desistiu. O outro, vamos dizer, quando a gente olha logo o primeiro quadrilho, ele nem tentou, ele já foi pintando. Então, um tenta e desiste, o outro tenta trapacear, ok? Então, essa é a imagem que a gente tem. E eu deixei também a página 50, 51, 52, até 50, deixa eu confirmar aqui. Deixei até 53. 50, 51, 52 e 53. Na última aula que a gente estava falando, né, que essa matéria agora já começa o nosso segundo bimestre, que nós estávamos falando sobre poema, vocês lembram? Eu até cheguei a ler o poema, né? Eu li, mostrei que tem a musicalidade, tem todo um jogo no falar. É você ver a poesia, né? Você ter a sensibilidade de ler meio que cantado, né? Musicalizado. E agora nós iremos interpretar esse poema. Página 50 e 51 era a explicação e era o texto. Na página 51 tem duas perguntinhas que são as respostas pessoais. Na página 52, a primeira e a segunda, a resposta pessoal, tá? Então depois eu corrijo. E vamos para o número 3. Onde esse poema foi publicado? Em que outros veículos podemos encontrar o poema? Esse poema, ele foi publicado em um livro,
né? E podemos encontrar em revistas, jornais, sites, internet, blogs, né? Blogs literários principalmente. Ok? 4. Leia o verbete da palavra vento, extraído de um dicionário. Então, tá lá a palavrinha vento. Quantos significados foram atribuídos à palavra vento? Então, foram atribuídos 4 significados. Como que eu percebo isso? Olha a numeração. 1, 2, 3, 4. Como você identificou? Eu nem tinha lido a pergunta. Como você identificou? Através da numeração que se tem. A ordem que se tem, né? 1, 2, 3, 4. Então, cada numeração, cada número significa ter um significado daquele verbete. 8. Não, B. No poema, a palavra vento adquire um sentido que não está contemplado nesse verbete. Explique esse sentido. Quando ele fala que vento, é o vento tempo, né? Que tem esse poder de transformação, né? De transformar as coisas. Esse vento representado aqui no poema, o vento perdido, é esse tempo, essa transformação que pode ocorrer, que se tem, ok? Então, assim, quando você olha o verbete lá em cima, não tem nenhum verbete não tem um significado que se encaixe nesse verbete vento, no sentido do poema. C. Que efeito de sentido a palavra vento confere ao poema? É um sentido não muito usual, né? A gente não utiliza no nosso dia a dia esse sentido. É realmente um sentido poético, né? Ele tem realmente essa característica para ser numa poesia, num poema. 1. A voz que fala o poema é chamada de eu lírico ou eu poético. O eu lírico do poema é masculino ou feminino? É masculino. Cite alguns trechos que comprovem sua resposta. Vou montado num jumento. Quando eu estava distraído. Então, se fosse feminino, seria montada, distraída. 53. Um poema pode ser produzido com diferentes objetos. Veja algumas possibilidades. Então, tem aqui as possibilidades. Com qual objetivo o poema O Vento Perdido foi escrito? Ele foi produzido para expressar um sentimento. Isso a gente sabe. E esse, no caso, o sentimento do eu lírico diante como eu posso dizer? Diante dos acontecimentos, diante das virtudes que o tempo mostra, diante das transformações que esse tempo permite ter. Então, assim, qual o objetivo do poema? É expressar um sentimento, e esse sentimento através de um tempo, através das transformações que esse tempo ele pode nos proporcionar. 3. O poema Vento Perdido é composto por estrofes. Eu expliquei semana passada e explico de novo. Como a gente identifica a estrofe? A estrofe, vamos lá. São os bloquinhos, né? Tem sempre um espaço, não sei se dá para vocês verem. Tem um espaçozinho, depois mais bloquinho, espaço, bloquinho. Então, esse é o nosso poema. Então, vamos lá. Quantas estrofes há nesse poema? 4 estrofes. Como você identificou isso? Depois de cada bloco se tem um espaço, indicando a finalização daquele bloco e início de um seguinte bloco, né? De um outro bloco. Quantos versos formam a primeira estrofe do poema? A primeira estrofe ela é composta por 4 versos. Se olharmos lá,
Tem lá, vem que, vou e cavalgar. Então, temos 4 versos. Todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Não. A primeira e a terceira são 4 versos. Já a segunda e a quarta, eles apresentam... deixa eu confirmar aqui. Versos diferentes, né? A quantidade diferente. 2, 4, 6, 8. E a quarta, desculpa, eu estava contando. E a primeira e a terceira, 4 versos. A segunda e a quarta, 9 versos. Estava contando aqui, por isso que deu aquela paradinha. Diante da resposta anterior, foi possível estabelecer um padrão na composição das estrofes do poema? Explique. Então, assim, teve como estabelecer? Se eu falar aqui sim, eu vou estar mentindo, porque não apresenta um único tipo de estrofe. Quando eu falei que a primeira e a terceira são iguais, quer dizer que a segunda e a quarta são diferentes. Então, ele não segue o mesmo padrão. Porém, ele segue primeira e terceira com o mesmo número, segunda e a quarta com outro número. Ok? Mas assim, a pergunta é, diante da resposta anterior, foi possível estabelecer um padrão na composição? Não, né? Porque a gente percebe que teve 2 tipos, quantidades de estrofes. Com isso, eu vou deixar para que vocês façam a página, vou deixar pouquinho, vou ser boazinha hoje, 54 e 55. Ok? Eu quero que vocês façam, terminem de fazer a página 54 e 55, que também trabalha poema. Qualquer dúvida, por favor, turma, pode mandar lá no chat, lá no Facebook. Ah, professora, eu tenho vergonha. Me manda então no privado que eu respondo. O que não pode é vocês ficarem com dúvidas, ok? Estudem direitinho, qualquer coisa. Professora, bota lá a perguntinha. Até a próxima aula. E façam os exercícios, páginas 54 e 55, ok?